Para mim é uma satisfação enorme. Sabe muito bem que há muito tempo que eu venho lhe provocando para que a gente possa ter um bate-papo relativamente um pouco mais formal. E você relutando, né? Mas graças a Deus aceitou o convite desta vez e para mim é uma honra, é uma satisfação tê-lo aqui nesse projeto. Ah, cara, a honra é toda minha, você nem imagina, pode ter certeza. Está diante do seu programa, já convidou vários amigos meus, então para mim é uma honra muito, muito grande, Valeu, né? cara, a satisfação é minha. Então, Zé, vamos iniciar já o nosso bate-papo, já para a gente aproveitar o tempo, né? E apresentando Com você um certeza. pouco de uma maneira meio que formal, né? Eu gostaria de apresentar você a todos que irão nos assistir. O convidado de hoje é Antônio Eusébio da Silva Filho, natural de Salgado de São Félix, é um Exatamente. profissional técnico em eletrônica, funcionário público, eletricista, dentre outras virtudes que a gente vai abordar aqui no decorrer desse projeto. Então, desse programa, perdão. Então, eu gostaria já, Eusébio, que você fizesse aí suas considerações iniciais para as pessoas que irão nos assistir, que estão nos assistindo. Bem, boa noite para você, para sua família e para todos que estão nos assistindo, né? Eu sou filho de Itabaiana, Antônio Eusébio da Silva Filho, tenho um irmão chamado Admilson Eusébio da Silva, meu pai se chamava Antônio Eusébio da Silva, minha mãe Maria Saturnino da Silva, e sou, igual você falou, eletricista, 13 anos, né, concursado na prefeitura, e 24 anos técnico em eletrônica, e também sou praticante de karatê. E outras particularidades, né, que a gente vai É isso. comentar no decorrer da live. Eusébio, eu gostaria que você falasse um pouco aí, você que já fez abordagem aí ao pessoal da sua naturalidade. Na verdade, você nasceu em Itabaiana, né? Reside em Salgado São Félix. Desde a infância que É, você reside em Salgado São Félix, né? eu sou natural de Itabaiana, mas desde a minha infância eu Isso. resido em Eusébio, Salgado de São Paulo. Sou cidadão de conta Salgado, aí eu para gosto muito da nós minha aí um cidade. pouco. Como foi a tua infância? É, quando a gente tem as conversas, né? Normalmente que a gente tem uma conversa informal e a gente fala muito da nossa época. Para você, como foi a sua infância? Que momentos marcantes você teria para relatar para a gente, se você quiser, claro, em relação à sua infância aqui na cidade de Salgado? Cara, a minha infância foi muito boa, sabe? Na época, é um tempo difícil também, né? Que meus pais não tinham muitas condições financeiras, mas a gente se divertia da maneira que podia. Hoje é um tempo mais complicado, mas naquele tempo a infância era muito boa, cara, de se viver. Assim, também, quando eu era, né, criança, a gente passou por dificuldades financeiras, aí teve que sair de Salgado para ir para o sítio. Meu pai é natural de Macaparana, a gente teve que ir para lá, ou numa crise que tinha, né, em decorrência do tempo também. A gente foi, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, fomos a pé para lá, um sítio chamado. Eu esqueci até o nome do sítio agora, um Sei, sítiozinho de Macaparana. Mas foi uma infância muito boa, cara. Só eu tinha sei. dificuldade Ô, Zé, a financeira. tua infância foi ali naquela rua que a gente até hoje é conhecida como Tendel, né? Conhecida por entender. Eu vivi ali praticamente a minha vida, desde a infância até 30 anos, mais ou menos, no Tendel. A gente saiu do Tendel, da Rua Não Barbosa, em 1999. Mas passei uma boa parte da minha infância, da adolescência, da pré-adolescência, da adolescência, na Rua Não Barbosa, né? Conhecido por Tendel, que muitos criticam, mas o Tendel, para mim, é a Copacabana do Rio de Janeiro. Foi ali que tudo que a gente viveu foi lá, no Tendel. O Tendel era bastante conhecido, era e é hoje é mais conhecido pela rua, né? Não Barbosa, mas eu me recordo.
Mas hoje é mais Leão Barbosa. Mas muitos chamavam Tendel criticando, né? Porque tinha muitas pessoas que gostavam de eu confusão, não sei sei. o que, Ah, quer o dizer que o nome de apelido Tendel. foi em decorrência Mas disso, não né? fica disso. Aí o Eu apelido foi em sei. decorrência disso, né? Que tinha muito fuzuê, essas coisas todas, Eu aí me batizou recordo de Tendel. Mas uma rua muito boa, cara, eu me muito aconchegante recordo de que a morar. gente morava no sítio Gavião e o Tendel tinha um time de futebol e a gente era sempre um confronto, né? O time do Tendel tinha um time muito bom, Sempre, né? sempre, Sempre tinha um time sempre muito houve esse bom. confronto. E quando Eu a me gente se lembro. encontrava, o pessoal ia jogar lá no sítio Gavião, era. Exatamente. A turma do Tendel saía para jogar com a equipe do Gavião. E Era um campinho ali para os rapazes mesmo, né? A gente ia jogar para lá, encontrava com a turma do Gavião e existia esse confronto. Só que era um confronto sadio, né? era uns confrontos assim bem interessantes. Eusébio, você fala que começou a iniciar, que também é praticante de artes marciais. Conhecendo um pouco você como eu conheço, eu sei que você é, gosta realmente das artes marciais. E como foi que iniciou essa tua afinidade, assim, essa tua inclinação pelas artes marciais? Pelas artes marciais, né? É porque a gente assistia filme de artes marciais, né? Só que na época a gente chamava de karatê. Só que existia várias modalidades de artes marciais, Kung Fu, mas a gente só conhecia o karatê. Aí nós não tínhamos videocassete, tinha um cara que vinha de Itabaiana e alugou a garagem de Zaquiel, o pai de Nonda. Aí trazia filme de artes marciais toda sexta-feira no Bacurau. Aí existia essa filmagem que a gente ia assistir. Cada sexta tinha de Van Damme, de Bruce Lee, artistas diferentes, né? E a gente foi acostumando a assistir e gostando da arte marcial. E quando terminava de assistir, no outro dia a gente ia para o Rio tentar imitar aqueles golpes, né, que os artistas faziam. E fomos gostando disso, lá vai, só que era totalmente diferente, meu amigo. Até que a gente conheceu na festa de São Félix, conheceu o meu ex-professor de karatê, que ele vendia chaveiro ornamentado com um pirógrafo, colocava a mensagem. E depois a gente descobriu que ele era professor de karatê e queria vir dar aula em Salgado e queria que nós arrumássemos um local para ele vir dar aula e uns alunos. Através dos contatos, a gente conseguiu o Colégio Apolinário, que conseguimos mais ou menos uns 30, 40 alunos, mas na euforia, né? Igual ele falou. Depois ele disse, aqui temos 30, 40 alunos, só que quem gostar da arte vai ficar, que é pesado, você vai ter que treinar corpo e mente, os que gostar fica. E depois a gente vê. Aí sempre foi justamente assim, aí foi uns 30, 40, depois saía um, saía dois. No final, meu amigo, só restou uns 10. E desses 10 foi diminuindo. Aí ficou eu. Aí ele disse, olha, agora só ficou você, aí não dá pra gente fazer. Eu vou vir uma vez por semana para ver se dá para treinar. Quando não der, aí você vai ter que se locomover para ir para Carpina. Ô, Zé, eu me recordo que tem alguns registros, inclusive, que você já postou, e que você tem fotos de você, Daniel, se eu não me engano, e Beto, né? Beto que nos deixou, né? Porque justamente naquela foto, naquelas fotos da vida eu estava bem treinado no karatê, aí os meninos queriam ter a foto comigo como se estivesse combatendo, só que eles não sabiam fazer nada, né? Aí pediam que eu fizesse uma base para eles sair bonito na foto, né? Aí eu fazia uma base para eles, uma defesa, para eles praticar do jeito deles, e quem estava tirando as fotos registrava naquele momento. Mas era muito eu vou aqui. inclusive tem mesmo. Tem Isso. Daniel, tem Beto. Rapidinho eu vou Tem uma galera cumprimentar aqui o pessoal que está nos assistindo, Augusto Laurindo, João Paulo, José Renan, Neto Araújo, José Vitor, Orlando José, Banda Bis, Osias, nosso amigo Osias, está falando aqui. Que privilégio, que saudade de vocês. Obrigado, Osias. Privilégio nosso tê-lo aqui compartilhando esse momento, viu? Também Leonel Cavalcante, boa noite. Cristiane Trigueiro, Nordeste PB, Lucilene Ferreira também.
Djalmi, boa noite, Gilmara Veríssimo, enfim, a todos que já estão aqui conosco, muito obrigado pela participação. Osias aqui falando, Eusébio faz parte dos domingos que a Legião me deu. Que bela mensagem. Então, a sua também aqui conosco, Reluz 2022, obrigado. Enfim, realmente, eu me recordo desses registros que você tem. Então, Eusébio, tentando já aproveitar ao máximo aqui das suas histórias, você também teve o início, né, da sua carreira profissional de eletricista. E um dia você me afirmou, me mostrou, me disse, aliás, como foi esse início. Eu gostaria que você compartilhasse conosco como foi, quem de fato inspirou você a iniciar a sua carreira de técnico em eletrônica. Bom, técnico em eletrônica. Tudo começou através do meu pai, igual eu falei para você, né, dias atrás. Meu pai fazia um curso, né, pelo Instituto Universal Brasileiro. Aí quando ele estava montando, né, os kits do rádio que vinha, eu tinha mais ou menos uns 10 a 11 anos. Aí estava sempre do lado dele, vendo ele montar aqueles kitzinhos, tudinho, e eu ficava admirado, observando, né, a técnica que ele fazia para montar o rádio, para ver se o rádio funcionava. E aquilo foi me inspirando e fazendo com que eu criasse paixão pela eletrônica, e ele incentivando que futuramente eu fizesse um curso para me tornar um técnico. Foi através dele. Tudo começou com meu pai. E justamente foi isso que eu fiz. Através dele, eu iniciei um curso também pelo Instituto Universitário Brasileiro, que as pessoas também criticam, né? Porque eu ensino à distância. Só que não tem nada a ver. Eu tenho curso pelo Instituto Universitário Brasileiro, tenho curso também de eletrônica pelo Senai, só que vai depender da prática, meu amigo. Você aprende a parte teórica, mas você tem que praticar todos os dias para se tornar um bom técnico. E foi isso que eu fiz. Através, né, do conhecimento que eu adquiri, eu já estagiei na Antena Som em João Pessoa, peguei um bom estágio naquela época. Aí depois fui também trabalhar, acho que você conhece, com o Francisco da antiga Maratona. Da gente gravava nosso CD, né? Fiquei um tempão com o Francisco, pronto, começou, a gente gravava CD com ele, aí eu peguei amizade com ele através disso, gravando fita. Aí depois ele descobriu que eu trabalhava com eletrônica, ele estava precisando de uma pessoa para dar um reforço. Aí eu fui lá, juntar né, o útil ao agradável. Fui ajudar ele e aprender mais ainda. Fiz um estágio muito bom. A minha história da eletrônica começou através de tudo, através do meu pai. De qualquer forma, foi a motivação. Né? Foi um sonho que você realizou. Também ainda tenho os livros que meu pai me deu. Você realizou praticamente um sonho do seu pai, né? Realizei o sonho dele. E ele queria ser um bom técnico, sabe? Só que no início, quando ele começou, foi na década de 80, era muito atrasado também, sabe? Aí eu iniciei e realizei o sonho dele. Inclusive, que até eu já consertei, na época que ele era vivo, eu cheguei a consertar aparelhos para ele e ele se sentia muito satisfeito. Consertei para ele uma TV, um som. Aí você via a cara de satisfação dele. Era como se ele estivesse consertando. E a eletrônica lhe levou a conseguir, como eu posso dizer assim, de clientes, né? Porque eu cheguei a presenciar isso no período em que você trabalhava como técnico de eletrônica, já depois de algum tempo. Você é uma das testemunhas que via uma clientela muito boa que chegava para me procurar. O conselho tutelar era justamente de frente à minha oficina, né? Isso. A gente sempre bateu alguns papos, eu, você, Batista, né? Manuel Pedro, saudoso Manuel Pedro, né? Saudoso Manuel Pedro, é esse mesmo. Saudoso Manuel Pedro. Tinha ali Flávio, Aldenir, Gisnelândia, que inclusive está aqui nos assistindo. Isso, obrigado, Gil. A turma fazia parte da galera do Conselho Tutelar, justamente. Isso. E quem está aqui nos assistindo... Foi uma época marcante, porque era de frente o Conselho Tutelar com a minha eletrônica, e as pessoas que faziam parte do Conselho Tutelar eram só pessoas amigas, né?
Isso. Não foi horrível. Foi um período muito bom. Foi uma época muito boa. Isso. Foi um período muito bom. Quem está conosco, Zé? Quem está conosco aqui, nos assistindo, é Joelson Franco, Luiz Sérgio, Flaviana Brito, Luciano Franco, Gisnelândia, Rosilene Gonçalves, o doutor Gabriel Vitor. Obrigado, doutor Gabriel. Muita satisfação em vê-lo por aqui. Enfim, Eusébio, justamente, né, foi um período bastante interessante. Tem vários registros ali de grandes conversas que a gente tinha naquele período. Mas dando sequência aqui... Estou acompanhando. Isso. E, inclusive, pode me interromper a qualquer momento, viu? Que eu estou seguindo aqui um cronograma aqui, mas você pode me interromper a qualquer momento que você achar conveniente, tá bom? Tranquilo. Pode ficar à vontade. Você também falando já que você repetindo, melhor dizendo, sobre a questão da arte marcial, conhecendo você como eu conheço, eu sei que você é adepto também do Kung Fu, precisamente de Bruce Lee. Né? Você é um fã realmente de Bruce Lee. Aí, como é essa empatia, essa sintonia, essa inclinação para a arte e para a filosofia de Bruce Lee? Porque Bruce Lee, a maioria das pessoas conhece, né, ele como o mito do Kung Fu. Mas só que existe o lado filosófico dele, que ele filosofava muito sobre a vida, ele incluía artes marciais. Aí isso fez com que cativasse também o meu lado, para você tentar aprender também um pouco da filosofia dele e do Kung Fu, que a gente chama Kung Fu, mas é chamado de Wing Chun. Ele tem até o livro, Wing Chun de Bruce Lee, que o mestre dele foi Ip Man, um dos melhores mestres de artes marciais. Aí fez com que nós nos tornássemos adeptos de Bruce Lee, pela técnica também que ele tinha muito boa do Nunchaku. Aí se incentivava que a gente aprendesse cada vez mais com ele a arte marcial dele e repassasse, né? Que ele é natural também, ele é americano, só que a raça chinesa, né? E ele não era permitido ensinar a arte do Kung Fu para outras raças. Aí ele era criticado por conta disso. Mas ele fazia com que chegasse a outros países a arte marcial dele, batendo até de frente com outros mestres chineses, querendo expulsar ele da China. Aí isso faz com que a gente veja que ele era uma pessoa que tinha uma personalidade forte. Um cara muito, muito inteligente mesmo. A filosofia dele é admirável. Eu já cheguei a ver alguns filmes de Bruce Lee, bastante interessante. Tem o João Paulo aqui está dizendo que você deixava de assistir, de ir para casa da namorada para assistir filme de Bruce Lee. Isso procede, cara? Não foi de ir para casa da namorada, não, pô. Foi só umas paqueras que tinha. Aí a gente foi assistir, aí bateu no dia que ia ter um filme de Bruce Lee que o cara ia passar lá em Zé Paz mesmo, tá? Uma fita de vídeo. Acho que era o Jogo da Morte de Bruce Lee. A gente não podia perder, aí bateu no mesmo momento. A gente disse, depois a gente conversa e a gente foi para assistir o filme de Bruce Lee. João Paulo lembra disso mesmo. Tá vendo, rapaz? É isso aí, João Paulo. Valeu pela participação. Muito boa. Olha aqui um comentário aqui de Gisnelândia. Esse é meu primo top. Eletrônica, Bruce Lee, José Augusto, tá chegado aqui. Flamengo, artes marciais. Tudo isso lembra ele. Bons tempos. É verdade. Isso aí, inclusive, nós já assistimos alguns filmes de Bruce Lee aí. E a gente vai chegar aí nessa parte ainda. Eusébio, você também tem como é que eu posso dizer assim, uma recaída pela teledramaturgia, né? As novelas brasileiras. E vez por outra, nas nossas conversas a gente fala sobre esse tema. Cara, como é para ti assim? Como é para ti rever as novelas de antigamente? Qual o significado que tem essas novelas para você? Falo isso porque eu sei que da importância que você dá
a essa questão da teledramaturgia? Porque marca, cara, essa novela hoje passa no canal Viva. Porque marca justamente a época que nós morávamos no famoso Tendel, que nós não tínhamos nem televisor para assistir, que passava A Gata Comeu, uma das melhores novelas que eu assisti, Top Model. Aí era muito marcante que a gente ia para casa do vizinho, que tinha TV, para assistir essas novelas. Aí hoje eu procuro assistir no canal Viva, eu fico relembrando aqueles tempos. Isso é verdade. Passava essa novela toda, A Gata Comeu, Tampão Beijo Beijo, eu assistia na casa dos vizinhos, porque não tinha TV para assistir. Aí isso foi muito marcante mesmo. E uma das melhores novelas que eu assisti, Top Model e A Gata Comeu. Uma de 89 e outra de 85. Muito boa mesmo essa novela. Sempre que eu Isso. posso, eu acompanho no canal Viva, da reprise, né? Eu sei. A Gata Comeu tem uns 2 anos mais ou menos que eu reassisti todinha pelo Facebook, tinha lá disponível. O elenco é Eu assisti o elenco é muito bom, a história é muito boa. A trilha sonora dela é muito boa, tanto nacional como internacional. E quando é uma das minhas alguma playlists. trilha sonora, você relembra da novela. Exatamente. Justamente. Amigo do sol e da lua, né? E criança presarei. Essa era muito bom. Um período que realmente. Não mais, que era o professor Fábio. Isso. Cara, exatamente. Justamente, foi muito interessante, marcante, né? Porque naquela época, como você falou, né? Naquela época a gente nem todo mundo tinha TV, então a maioria das pessoas se juntavam em uma única casa que tinha, e ali a gente assistia aquela novela, né? Voltando aqui o sinal, com o Zébio, reconectando, né, o Zébio aí? Tá me ouvindo? É verdade, Val, é verdade. É verdade. Porque deu uma travadinha, isso agora não escutei direito. Beleza. Pronto, justamente, cara. Então era um momento que eu tenho na minha playlist justamente a trilha sonora da Gata Comeu, que para mim foi uma das novelas que mais marcou assim a minha infância, assim. É muito boa, cara. A trilha sonora da Gata Comeu tem muito cantor bom, né? Tem Bryan Adams, tem Pujang, os Mahatmas. São músicas de qualidade que não sai de validade, como diz o ditado, né? Se tocar hoje, ainda é sucesso. Para quem conhece música de verdade, continua sendo sucesso. Muito Com boa a certeza. trilha sonora. Com certeza. Foi um período muito bom. O Zé, também atrelado a essa questão da teledramaturgia, vem a questão do cinema. Você também é um apreciador de bons filmes, né? Com Conheço certeza. porque falo isso e até com propriedade e testemunho, porque já assistimos bons filmes juntos, inclusive, e vez por outra a gente comenta sobre esses filmes, né? Esse teu bom gosto por filme, eu considero você um cara bastante eclético, né? Você gosta de tudo e tudo que é necessariamente, no meu ponto de vista, bom, você gosta. Assim, e em relação a filmes, não é diferente. Mas, assim, como tu enxerga, assim, qual a motivação maior para assistir tanto filme, para gostar de tanto filme? Assim, são as histórias, é o elenco, às vezes a gente conversando, a gente rememora um filme que é até fictício mesmo, outro é baseado em fatos reais. Como é que tu se enxerga assim nesse contexto de filmes e tal? As histórias, cara, né? O elenco, como eles interpretam aquelas histórias. Eu gosto muito de filmes de época. A gente assiste muito filmes da Marvel, né? Isso aí já é além do que a gente imagina na mentira. Mas tem filme que se baseia muito na vida real. Tipo aquele filme que a gente assistiu, The Wonders, que ele puxa um pouco a história dos Beatles. Aí isso é muito encantador, cara, porque também eu acompanhei também a história dos Beatles e esse The Wonders, ele puxa muito isso, o realismo que os The Wonders, que os Beatles alcançou esse patamar de sucesso. Aí isso é muito fascinante, cara.
É verdade. A gente pode citar alguns filmes aí que a gente assistiu, né? Tem The Wonders. A gente já assistiu alguns filmes que vale a pena a pessoa assistir para a questão de entender melhor a história, né? Baseada em fatos reais. Como você falou, esses. Existem muitos de fatos reais mesmo. É, E eu já assisti, esses eu já assisti muito também, baseado em fatos reais, só que hoje eu não. Que era sobre o nazismo, né? eu sei. Que aí, são Infelizmente. filmes reais, mas é muito sofrido também. Aí eu parei mais de ver o filme sobre as histórias de Hitler. Cara, e assim, aí Mas já interessante assisti, que não foi? Eu acho que tu lembra. a gente Eu já assisti assistiu justamente, sobre o nazismo. era, Amém era pra gente, e o pianista, não foi? foi para a gente São entender, baseados em entender fatos reais. a gente precisa entender o que aconteceu para a gente ter as nossas próprias impressões, né? E realmente foram coisas que Isso marcaram mesmo. muito, assim. Olha, eu gostaria aqui de cumprimentar aqui o amigo Elton Lima, fotografia. Aquele abraço, Elton. Para ser sincero, eu estou me recordando de você e ainda vou entrar em contato com você para me ter certeza de fato quem é você, viu? Elton Lima, satisfação enorme. Também Josias, Maria Sandra Araújo, enfim, a todos que estão conosco. Então, realmente, Eusébio, existem vários filmes que são interessantes, né? Principalmente os baseados em fatos reais, para a gente ter uma ideia de fato de como aconteceu a história. Mas, assim, você também gosta e desta vertente cultural, você gosta realmente com muita ênfase que é da música, né? Você de gosto eclético, como eu falei, você tem uma visão musical bastante aprimorada. Aí você aprecia vários gêneros, como eu falei. Aí vai ali do pop, do rock, do romântico, do brega também, porque eu conheço muito bem. Do brega, entre aspas, do brega chique, né? Que só hoje eu entendo o quanto é chique ser brega do ponto de vista musical, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão de música, assim. Quem é o Eusébio, o cara que gosta de música? Eu gosto de música, cara, de qualidade, como todo mundo sabe. Só que eu sou muito eclético, igual eu já falei. Eu vou do Brega de Bartol Galeno a Bossa Nova de Vinícius de Moraes. Porque se você analisar a Bossa Nova de Vinícius de Moraes, você extrai da música dele também coisas que incentivam a viver. Já nos Brega de Bartol Galeno tem pessoas que criticam porque é brega, mas tem uma história também, cara. Bartol Galeno, ele é aqui da Paraíba, saiu para Natal com 10 anos, depois foi para o Rio de Janeiro batalhar a vida. Aí isso serve de exemplos para a vida da pessoa. É verdade. Ô Zé, em relação à música, a gente já conversou muito e já assistimos alguns shows, inclusive tem um show que eu já assisti e a gente sempre comenta na época dos DVDs, que era o show de Scorpions, né? Era um show Eu já memorável. tenho esse DVD Scorpion ao vivo em Portugal. Muito bom esse DVD. Isso, um show maravilhoso. A gente já trocou vários CDs assim, conversando sobre uma banda que eu gosto muito, que é a banda Catedral, é isso? Ah, E a gente conversava eu muito. comecei a conhecer Catedral através de tu. Uma fita na Isso. tua casa, que nós pensávamos que era Legião Urbana, por a voz Foi, ser né? muito confundida com a de Renato Russo. Isso. E Catedral, e depois a gente começou também Legião Urbana, que a gente acompanhava, né? Exatamente. Nesse período. E em relação à música, nós também tivemos a oportunidade de eu colocar a música numa letra, né, que você fez, e eu musiquei essa Eu ia comentar, letra. eu ia comentar isso agora. Por gostar de música, nós temos uma composição juntos, né? E Porque isso, eu fiz a letra e tu fez a música. Inclusive, eu vou depois isso. pedir que tu envie para mim, que tu me deu o disco, o CD, mas eu acho que no meio da bagunça, ali dando uma geral, perdeu-se. Aí depois eu quero que tu
Se tu tiver de novo, depois tu me dê uma cópia daquele Beleza, disco. Que tem a música beleza. que nós fizemos e tem as tuas. Isso, tranquilo. Daí foi um projeto que eu tenho muita satisfação, e aquela música eu me lembro até hoje, a gente se encontrou lá na barraca de Val, e a gente conversando tal, tu me mostrou essa letra, e eu peguei e musiquei, né? Eu acredito que a nossa amizade começou mais ou menos, teve fundamento ali, através dessa letra, dessa música, não foi? Ali Eu por trás da acredito que barraca de Val. sim. Eu acredito que Foi sim. que E foi. quem me apresentou foi mais Beto Souza. Beto Eu Souza, disse grande Beto, né? que eu estava com a letra dessa música, aí Beto Souza falou: Ah, eu conheço o cara que vai colocar a música que tu quer nessa letra. Aí me apresentou você. Aí foi aí que tudo começou. Isso. Quem está mandando aqui um alô aqui é Nildo Seca. Eu não estou entendendo bem o nome, mas deve ser esse mesmo. Nildo Seca. Também Felina Brito, obrigado. Luciana, Maju, Juliana e Lúcio, obrigado pela participação. Enfim, foram momentos memoráveis, né, Eusébio? Ali foi muito interessante aquele início, que dali a gente fluiu nossa amizade e está aqui até hoje. Mas tem um ponto marcante da música, que você tem vários ídolos na música, mas tem um que você não deixa dúvida alguma, todo mundo que lhe conhece sabe muito bem que é a sua marca, que é José Augusto. Como iniciou assim essa tua como é que é, paixão pelas músicas de José Augusto? Tudo começou, foi através de um amigo meu, que tu conhece, chamado Dedé de Souza. Dedé. Porque Dedé de Souza foi na década de 80, acho que 85, 86 por aí. Eu andava muito com o Dedé de Souza, né? Aí ele escutava muita música, pegava muitos discos emprestados. Aí, através disso, acho que uma sequência de discos que ele pegou, aí no meio veio um disco de José Augusto. Foi o 82, mais ou menos. Aí eu começava a escutar com ele, aí fui gostando da voz, da letra. Achava a voz do José Augusto, né, uma voz doce, encantadora. E a letra muito bem feita também. Aí foi começando através disso. Eu comecei a adquirir os discos de José Augusto. Inclusive eu tenho todos os LPs dele. Cada LP tem uma história, como foi conseguido tudinho. Que tem até o de 1990, que eu acho que eu te falei, não foi? Quando ele gravou Aguenta Coração, que se tornou uma marca, que foi até trilha da novela, Barriga de Aluguel. Aguenta Coração foi a abertura da novela. Aí eu tinha que conseguir comprar esse disco. Só que as condições financeiras não permitiam, né? Sim. Meus pais não tinham condições, aí eu tive que dar, como diz o ditado, dar os meus pulos. Aí fui fazer o quê para comprar esse disco? Cortar cana. Tinha 16 anos, sem saber pegar nem no machado, ou melhor dizendo, no facão para cortar cana. Mas eu me aventurei a cortar e fui, mas consegui comprar. Com muito sacrifício, consegui ter ele até hoje guardado, comprado na Itambeção. Se fosse Inclusive, na usina Cortacana. foi na usina em Pernambuco, para conseguir esse disco. Esse tem uma história, viu, esse disco. É essa história mesmo, de sofrimento, porque é sofrido, isso quem corta cana. Não me arrisquei, mas comprei o disco. Mas comprou o E cada disco. O disco que dinheiro eu tenho deu, dele, o tudo dinheiro história. deu para comprar o disco? Oi? Deu O não. dinheiro deu para comprar o Era disco? muito caro. O disco na época estava vendendo igual pão quente. Viu? Aí era muito quente, muito caro. O preço do LP, é o que eu trabalhei durante a semana, não deu. Eu tive que pegar emprestado com um colega para completar o valor do disco. Para na próxima semana devolver para ele. Mas mesmo assim eu fiz. E realizou o sonho. Eu realizei o sonho. É, Muito, é, muito bom isso. Esse tem a história marcante, esse disco. tem que Todos gostar, eles, né? viu? Tem que gostar muito. Tem que ser muito fã para fazer isso. É. É isso mesmo. E Eusébio, então no caso você tem todos os discos de José Augusto, na época de vinil você tem. Os discos de vinil tenho todos. Tem todos, Todos. né? E os CDs também.
né? Mas os CDs têm capa. Os CDs sem capa são CDs todos originais. É fã É, mesmo. cara. Porque assim, eu tive a oportunidade de conhecer a sua coleção de discos de vinil e tem discos ali memoráveis, né? Tem, tem, Tem discos tem, ali, tem. tem discos memoráveis. E pela proximidade que tenho com você, sei que o seu hobby também é justamente guardar cada disco no seu devido, aliás, cada CD, cada DVD com sua capinha. Eu acho que eu brinco até que você gosta mais da capa do que dos discos, né? É não, cara, mas é verdade, porque eu gosto de organizar eles bem guardadinhos. Aí tem que estar cada um com sua capa. Para mim, eu guardo eles junto com os livros, sabe? Porque você sabe dividir tudo direitinho, capa por capa, você sabe qual o autor, o cantor que você vai pegar. A capa identifica isso. É por isso que tu ri dizendo, né? Tem que ter a capa. Tem que Mas ter é por conta disso. capa. É melhor uma capa do que o CD, né, Zé? É esse mesmo. Eusébio, é o seguinte, cara, é como eu lhe falei, a gente tem muita história para contar, a gente aqui está resumindo muito, né? A gente está aqui resumindo muito. Mas A gente aqui está eu vou fazendo apenas um resumo. É um resumo, mas tem é, muita coisa para contar. muita história para contar. Mas aqui eu não poderia deixar de abordar um assunto aqui que foi um divisor de águas na sua vida e que foi um momento de muita preocupação para seus familiares, principalmente, e para todos nós que somos seus amigos. Foi o momento de superação que você teve, um momento que ocorreu na sua vida, que foi um acidente de trabalho, né? E eu gostaria que você, se você quiser, claro, relatasse um pouco para a gente como foi esse momento para você. Cara, assim, né? Foi difícil. Só que, ao meu ponto de vista, tinha de acontecer, porque vou começar desde o início, vou ser bem breve. Foi dia 12 de junho de 2018. Tinha de acontecer porque eu estava com a equipe da infraestrutura um dia antes, né? Dia 11, a gente estava em Rua Nova, fazendo manutenção, a equipe toda fazendo manutenção hidráulica e manutenção elétrica. Aí fizemos dia 11, aí não deu para concluir. Aí ficamos de voltar no dia 12 para concluir, né? E justamente ela estava entrando no carro, que era aquele Palio, o menino chama o Palio da energia, eu já estava entrando no carro da energia para ir para a Rua Nova concluir. Quando chegou, eu não lembro nem qual foi um dos funcionários dizendo que o secretário de infraestrutura estava me chamando na sala dele. Aí pronto, eu desci do carro e fui lá ver o que era. Aí foi ele falou que queria que eu fosse ornamentar as ruas, porque era um período de São João, com a equipe para ajudar. Eu disse, não, tudo bem. Aí fui, com o menino carregando a escada, tudinho. 12 a 13 postos. Começou no último, de frente à prefeitura. Aí do início, não coloquei o cinto. Até o último, quando eu caí. Aí quando chegou no último, de frente a Arnaldo, eu já estava cansado, eu resolvi colocar o cinto. Aí, quando fui subir, chegou bem próximo onde eu ia amarrar o nalho com as bandeiras, não chegava onde eu queria amarrar. Teve que descer de novo para levantar mais a escada. Aí foi uma altura mais ou menos de quase 6 metros. Aí consegui chegar próximo. Quando eu ia subindo mais um pé, eu senti quando o poste deu uma estalada. Aí você percebe que ia cair, só que é muito rápido, não tem como voltar atrás. Aí caiu, me levou junto com a escada, desmaiei, fica tudo escuro, depois volta. Aí depois foi quando me socorreram e eu acordei no trauma. Depois de todo esse tempo. Só que as pessoas que me acompanharam, né, relatou tudo o que aconteceu, que eu tive, acho que 2, 3 paradas. Aí foi o que salvou. Na outra parada ainda cheguei a sangrar, vomitei sangue. Aí foi o que o médico falou, que o que salvou foi ter colocado sangue para fora, porque estava deu hemorragia interna, né? Aí tive que ser colocado em coma induzido. Muitos boatos, né? Que o Zé está em coma. Só que eu não cheguei lá em coma, eu fui colocado em coma induzido para fazer uma, uma craniotomia. A craniotomia que é a extração do coágulo. Aí foi
um período meio negro, né? Complicado. Mas as pessoas sempre orando por mim. A minha esposa, né, que eu amo muito, sempre esteve do meu lado até hoje. Era uma guerreira, sempre me ajudou. Só que foram dias difíceis, né? Quando eu recebi alta, você mesmo veio me visitar. O lado esquerdo não mexia direito, através de muita fisioterapia, né? Deus primeiramente, mas a fisioterapia me ajudou muito. E ajuda que, de certa forma, eu fiquei dependente da fisioterapia. Só que você procura extrair de uma coisa ruim, extrair alguns pontos positivos, né? E o acidente fez com que eu visse também que a vida é muito boa para ser vivida e você não pode levar muitas coisas a sério. Tem que viver É verdade. um dia de cada vez, né? É Você viu verdade. de fora. Ô, Zé, em face de tudo isso que aconteceu, o que você destacaria assim do Eusébio de antes para o Eusébio de hoje? É igual eu falei, cara. O Eusébio de antes não valorizava muitas coisas, né? Muitas pessoas. Você vê também que tem pessoas que você achava que é uma coisa e depois do acidente você percebe que você não passava só de uma amizade de copo ou coisa parecida assim. Aí você não procura se afastar, mas só não quer mais aquele vínculo da amizade que tinha, né? Porque teve pessoas que veio me visitar, que olhavam para mim e dizia, na minha costas não, né, mas eu escutava, dizia para minha esposa e para outras pessoas que eu não voltava mais a andar. Mas foi coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre dizia que um dia eu voltava a andar, e realmente voltei. Aí isso me deu, o acidente serviu para me dar forças para sempre seguir lutando por todos os objetivos, né? Pela vida, por tudo. O acidente me trouxe essas coisas positivas para mim. Eu, eu vou fazer aqui algumas perguntas rápidas assim, que a gente está realmente chegando já no momento final do tempo, e eu sei que esse momento para você foi um momento muito difícil, mas como você falou, tentar extrair daquilo de ruim que É acontece na verdade. nossa vida e tentar se superar, né? E É como diz a frase, né? A gente tem que ver, mesmo a nuvem, quando está bem escura, ela lança uma água bem cristalina. A gente tem que procurar extrair do acidente e as coisas positivas. Sempre tem um ponto positivo, né? é verdade. No caso, Zé, qual foi a importância dos amigos para você, da família, nesse momento de dificuldade, né? Porque, como você falou, foi uma etapa muito difícil, né? Como os amigos presenciaram isso, foram lhe visitar. Qual foi a importância da presença dos amigos, da família para você? Ah, cara, teve amigos que me deu mãos, a ajuda necessária, né, que você precisa na hora. A família, ninguém nem fala que foi tudo. A família estava sempre presente na hora que eu precisava. Aí você procura valorizar mais esses amigos verdadeiros, a família, acreditar também mais em Deus. E eu sempre acreditei em Deus, só que era uma fé um pouco mais fraca, sabe? Só que hoje eu vejo Deus como um ser diferente. E foi Ele que me salvou, né? Porque ninguém cai da altura que eu caí e não quebra nenhum deles. Até o É médico verdade. ficou espantado, o neuro, né? Quando eu fui fazer perícia, o neuro perguntou. Eu disse, eu não quebrei nem uma pontinha do dedo. Ele fez nenhum, não. Caí de uma altura daquela e não quebrar nada, a pancada só na cabeça. Aí, pronto, eu passei a acreditar mais que foi Deus que colocou a mão. Os amigos, né? Verdadeiros também estavam sempre presentes, dando força. Você foi um deles, e é um deles. E a família Obrigado. foi tudo. Sempre do meu lado, me ajudando em tudo que eu precisava. Foi É, muito é importante para a verdade. minha recuperação, para eu estar como eu estou hoje. E minha Zé, esposa ninguém me fala. É a minha guerreira, está sempre do meu lado. é verdade. Eu vou cumprimentar aqui o amigo Aloysio Félix. Boa noite, Aloysio. Boa noite, JR Variedades. Na verdade, quem mandou um alô também foi Nildo de Zuza, tá? Jackson também.
Aquele abraço. João Nilson Paulo, Júnior. aqui mais uma vez. Disse que o seu apelido, o João Paulo está falando aqui que seu apelido é Lele Augusto, Lele né? Augusto, É, eu lembrei agora. Lele São Paulo Augusto. me chamava de Lele Augusto. Por um Justamente, fanatismo Eusébio. tão grande por Lele Augusto, ele me chamou de Lele Augusto, justamente. Lele Augusto. Eusébio, como você, que conselho, assim, depois de passar por tudo que você passou, que realmente eu acredito ter sido um divisor de águas na sua vida, esse momento difícil, que conselho você daria aos seus amigos, às pessoas que estão aqui nos assistindo, em relação à vida? Em relação à vida, meu amigo, que as pessoas trabalhem, mas saibam valorizar a vida. Porque o que me fez passar pelo acidente foi a autoconfiança também, viu? Porque eu subia naqueles postes achando que não podia acontecer o que aconteceu comigo. E eu não valorizava a vida, né? Aí depois que acontece o que aconteceu, aí você passa a ver a vida de uma forma diferente, porque a gente só tem uma, não pode perder. Então, cada um que tem suas profissões, porque toda profissão tem risco. Então, procura ter os devidos cuidados. Eu estava também sem os EPI, aí não levava muito em conta também. Você não valorizava a vida. Então, cada um valoriza a vida, porque a vida é a única. Não tem segunda chance, não. Então, temos que valorizar. É isso que eu tenho a informar. Verdade. Isso aí é de suma importância, realmente. Eusébio, me diz uma coisa, cara, para gente concluir aqui o nosso momento e mais uma vez destacando que para mim é uma satisfação enorme, você sabe disso. Cara, Mas satisfação minha, pode ter. Eusébio, qual a expectativa que você tem hoje em relação ao geral, em relação ao trabalho, em relação à humanidade, depois desse momento que a gente passou aí de pandemia? Você acha que a gente deu uma evoluída, a gente melhorou mais como ser humano? Como é que você enxerga a humanidade hoje? Cara, eu vejo assim, uma parte, a humanidade é desumana. A gente ainda tem que melhorar muita coisa, né? Pode ter certeza. A gente ainda tem que melhorar muito, sabe por quê? Eu vejo que a humanidade é desumana. Eu tiro pelo médico perito. Quando eu fui fazer a perícia, a médica só estava pensando praticamente em dinheiro, porque ela fez todos os testes comigo, né? De braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, e pegou meu braço, depois jogou assim e fez: você não pode subir em poste, mas pode exercer outra função. Praticamente ignorante. Então eu achei muito desumano da parte dela. Existem pessoas que já dão um incentivo diferente, né? Mas eu ainda vejo pessoas desumanas, pode ter certeza. E a É complicado. expectativa é que melhore mais, né? Tem que melhorar, cara. A gente vive num mundo difícil. Buscamos dias melhores, É verdade. pode ter certeza. Pois é, Eusébio. Pois bem, Eusébio, está chegando aqui ao final, realmente, do nosso momento. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram. Quero, mais uma vez, agradecer a você. Gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, mandasse um abraço para quem você quiser. Fique à vontade, o momento é seu. Enfim, fique à vontade. Cara, primeiro eu quero agradecer a Deus por esse momento, né? Por ele me permitir estar nesse momento aqui fazendo essa live com você. Agradecer a você por me permitir, né, contar um pouco da minha história e também dizer para todos, um abraço para todo mundo que assistiu e que acredite nos sonhos, né? A gente não pode desistir. Que os sonhos são apenas o rascunho para o futuro. A gente tem um sonho de conquistar qualquer coisa, a gente tem que lutar por nossos objetivos. É isso que eu sempre desejo para todo mundo: paz e saúde e batalhar pelos nossos sonhos, né? Que Deus nos É abençoe verdade. sempre. Eu quero, antes de concluir, Zé, mandar aqui um abraço especial ao meu amigo Ednilson, lá de Galante. Também um abraço especial ao nosso amigo, né? Meu compadre e seu amigo Jonas, que certamente vai, se não estiver assistindo agora, vai assistir depois essa entrevista. E
a todos que se dispuseram a estar aqui conosco e, mais uma vez, reforçando para você, uma satisfação enorme. Vou disponibilizar com o seu consentimento essa nossa entrevista no YouTube, no canal Conversa Afinada com Divalmir Alves. Pode, com certeza. Cara, como você tem lá... Um prazer foi meu, pode ter certeza. Um prazer enorme, viu? Pode ter certeza disso. Onde tem lá disponível todas as entrevistas que já fiz até hoje, pelo Facebook e agora pelo Instagram. E, como eu estou lhe falando, né, eu faço questão de registrar esse momento, porque, assim, na verdade, para nós dois é mais uma conversa, né? Porque normalmente a gente conversa sempre que pode. Não diariamente, mas sempre que pode, eu estou lá. Eu digo que alguns homens... Mas foi bom porque a gente não pude esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas que as pessoas tinham em relação a mim. Isso. E aí esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que tinham. E em outro momento, caso você queira, a gente pode repetir uma live para falar de um assunto específico, seja na área de eletricidade, seja na área da eletrotécnica, né? Da própria arte marcial que você gosta. Aqui eu tive a oportunidade de falar um pouco de Eusébio e suas virtudes, vamos dizer assim. Então, né? É um resumo rápido, né? A gente pode, numa próxima, com certeza vai haver outra próxima, aprofundarmos mais. Isso, aí a gente vai se debruçar melhor em um tema específico. Então, cara, aqui fica o meu agradecimento, e realmente é uma realização para mim, porque eu estou conversando, entrevistando um amigo que eu conheço. Assim como eu falei para você, é muito fácil entrevistar quem você conhece, entendeu? Então, para mim, uma satisfação enorme. Pode ter certeza, uma satisfação enorme, viu? Pode ter certeza. Valeu, cara. Então, um abraço, fique na paz, tudo de bom, e a gente, em outro momento, a gente continua. Então, agradeço a você e a todos que estiveram conosco. Valeu. Saúde para você e sua família, tranquilo.